ser cristão é sinônimo de perseguição. Jesus Cristo mesmo disse, ele falou assim, no mundo tereis aflições. Então a gente não pode esperar da nossa vida uma vida plenamente tranquila. A gente não pode esperar que a gente vai viver viajando num mar muito tranquilo, sem ondas. Ao contrário. Nós temos cada dia mais dificuldades. E para esse tempo presente, penso que as coisas vão piorar. Claro que é fácil dizer isso, né? A gente acredita nisso, a gente sabe que quanto mais próximo da vinda de Cristo, piores as coisas ficarão. Mas já tem ficado. Pelo menos no nosso mundo, pelo menos no Brasil, a gente já sente alguns sinais de perseguição. Talvez vocês não percebam, mas o quanto nós somos bombardeados por propaganda que tem como fundamento a quebra da moral cristã, quanto nós somos bombardeados por valores satânicos. E se você posta alguma coisa, se você é contra, eles já têm um rótulo para te dar. Se você fala que homossexualismo é pecado, eles já vão te rotular como homofóbico. Qualquer coisa nesse sentido, a gente não pode dizer mais nada. Então nós já temos sido perseguidos. O fato é que Cristo é pedra de tropeço. Ser cristão é motivo, sim, de perseguição. E nos últimos dias dos apóstolos, eles estão recebendo essa notícia. Eles estão, nos últimos dias, como discípulos de Jesus, né? Como aqueles que andavam com Cristo diretamente. Naqueles últimos momentos, eles estão recebendo essa notícia. Olha, a partir de agora as coisas ficarão mais difíceis. E ficam mais difíceis para nós também. Mas os nossos planos são para que nós tenhamos mais prazer e menos dor. Não encaixa isso na nossa vontade, não é verdade? Eu falo isso para vocês, a gente vai ser perseguido, ninguém que dê um glória a Deus. Eu sei que isso não é a nossa prática, eu sei que a gente não faz isso em geral, mas eu sei que aqui que ninguém ficou feliz. Eu também não fico, tudo bem? Eu também não fico feliz, ninguém quer ser perseguido. Mas essa é uma realidade, e eu não quero que vocês fiquem imaginando que o mundo vai melhorar, porque não vai. Porque não vai. Se você não está sendo perseguido, é porque você não está sendo um bom cristão. Tá bom? Só vir na igreja não te torna um bom cristão. Se você não está sendo perseguido, você não tem falado de Jesus, você não tem dado testemunho, você não tem sido um estandarte, uma bandeira moral no seu trabalho. Se você não está sendo perseguido, tem um problema. Então, cristãos verdadeiros serão perseguidos. Eu estou falando esses que não são perseguidos para a internet lá, que estão me ouvindo. Eu sei que aqui todo mundo aqui é ótimo, todo mundo aqui é muito firme, prega o evangelho e tudo bem. Mas os nossos planos não são esses, não são de perseguição, e dos apóstolos também não eram. Os apóstolos imaginavam que conseguiriam sustentar Jesus. Não, a gente nós conseguiremos proteger Jesus e ele não vai morrer. Jesus fala isso, fala assim, e o texto termina no 27, fala assim, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Vocês vão fugir. Quando a situação ficar apertada, discípulos, vocês fugirão. Mas no coração deles, e assim, não dá para imaginar que eles estão mentindo aqui. Tudo bem, é o coração deles mesmos. Pedro, que é o líder, ele sempre fala primeiro,
ele sempre fala mais. Ele ainda fala assim: ainda que para os outros o Senhor seja pedra de tropeço, para mim não será. Ainda que todo mundo fuja, ainda que todo mundo corra, nem que eu precise morrer, eu não te deixarei. Continuarei contigo, vou te proteger até o fim, Jesus. Bom, todos depois, de maneira insistente, veemente, dizem que não abandonariam Jesus. Mas veja, esse não era o plano de Deus. Esse não era. Eles estão planejando algo que não é o que Deus quer. O texto diz que eles deveriam ser dispersos. Mas eles acham que vão continuar o ministério de Jesus se conseguirem protegê-lo dessa investida. Os irmãos sabem que isso não funcionou, né? No versículo 51, diz assim: um jovem coberto unicamente com lençol seguia Jesus. Eles o agarraram. E aí continua o texto dizendo que ele foge nu. Ele saiu nu, fugindo. Ele deixa o lençol e sai pelado por aí, correndo, com medo de ser morto. Claro, numa situação dessa, já era noite. Bom, então os discípulos começam agora a fazer a vontade de Deus, de fato, né? A partir do 66, diz assim: então Pedro, embaixo do pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurar: não conheço esse homem de que vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Caindo em si, começou a chorar. Eles tinham um plano: nós vamos te defender, Jesus. O plano de Deus era: o pastor vai ser ferido e as ovelhas serão dispersas. O plano deles ia contra o plano de Deus. Adivinha qual plano deu certo? O de Deus. Olha que impressionante, que coisa. E esse homem aqui, que disse que morreria para ficar ao lado de Jesus, em algum momento ele chega a praguejar. A gente não sabe exatamente o que é isso, mas talvez tenha dito um palavrão e jurou que não conhecia o homem. Irmãos, nós temos os nossos planos, mas Deus tem os planos dele. E os planos de Deus é o que vão dar certo, é o que vão funcionar. Os planos de Deus não são frustrados, eles não falham. Eu tenho certeza que quando eles disseram isso, eles não estavam sendo hipócritas. O texto não dá margem para que a gente imagine que eles estão dizendo isso, mas estão fazendo figas. Isso é coisa de só quem é velho que entendeu isso aí. Não tem nada. Eles não estão ali falando de maneira hipócrita. Provavelmente o coração deles estava nisso, de fato. E eles estavam dizendo assim: eu morro pelo Senhor.
Mas Jesus, eles vão morrer por Jesus, mas não vai ser agora. Não era o plano de Deus. Sim, esses homens aqui vão morrer por Jesus. Tirando João, todos os discípulos, todos os apóstolos morreram martirizados. Todos. João não teve uma morte de assassinato, não foi assassinado, mas isso também não quer dizer que ele teve uma vida tranquila. Ele morreu preso numa ilha, para que não pregasse o evangelho. Mas o fato é que os nossos planos estão subordinados aos planos de Deus. Os nossos planos é que nós vamos ter sempre paz, tranquilidade, felicidade, construiremos um patrimônio e viveremos uma vida dessa aí que a gente estava falando de felicidade. Mas nem sempre esse é o plano de Deus. E o plano de Deus vai funcionar, vai dar certo. Jesus, ele não precisava de gente para acompanhá-lo na cruz. Jesus precisava que esses homens, depois da sua morte, seguissem os seus caminhos, pregando o evangelho. Mas nós precisamos colocar diante de Deus, nós precisamos, de fato, colocar os nossos planos diante de Deus, para que Ele cumpra em nós a vontade dEle. E que todas as nossas vontades sejam sempre subordinadas à vontade do Senhor. A gente faz alguma coisa parecida com isso quando a gente planeja em algum lugar. Às vezes, pode ser que você fale isso com mais frequência ou menos, mas com certeza você já disse assim: se Deus quiser, nós faremos tal coisa. Não é? Se Deus quiser, nós faremos tal coisa. Isso é uma coisa que é muito comum ser ouvida. Não sei se todo mundo fala isso, mas eu tenho certeza que em algum momento você já falou. Mas seu coração está nisso de verdade? Não, de verdade. Você realmente se submete à vontade de Deus? Se Deus quiser, farei tal coisa. Tá bom, então você espera que dê certo. Mas quando dá errado, você se revolta? Porque quando a gente se submete à vontade de Deus, eu tenho um plano, e Deus fala não, a gente não deveria ficar chateada. Você concorda? A gente deveria ficar tranquilo, falar, não, Deus não quis, está tudo bem. Mas não é exatamente essa a nossa realidade. Nós traçamos os nossos planos de trabalho para nosso emprego, para o que eu vou fazer. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, vou subir, vou ser gerente, vou passar para diretor. Nós traçamos os nossos planos e nós não submetemos a Deus. Claro, os planos de Deus vão sempre prevalecer, mas muitas vezes nós ficamos lutando contra os planos do Senhor. Às vezes nós não submetemos os nossos planos de relacionamentos. Nós talvez não oramos o suficiente antes de encontrar o varão ou a varoa prometida pelo Senhor. Talvez a gente queira a que a gente espera, não, quero essa. Não sei se é essa que é a que Deus planejou para você, e quando Deus fala não, a gente fica chateado. Às vezes você tem um plano financeiro de construir um patrimônio de R$1 milhão até os 30 anos. E você está lá investindo em marketing multinível, achando que você vai ficar milionário. E aí, às vezes não tem nada disso. Às vezes não, Deus não vai permitir que você fique rico, porque o seu coração se desviaria. Às vezes, nossos planos familiares são de não ter filhos. Não vou ter filhos. Ou quero ter filhos agora. E de todo modo, Deus pode falar não. Eu tenho 2 filhos. A Laura e o Vitor. Eu não sei onde eles estão. Espero que estejam aqui, pelo menos aqui dentro da igreja. Eu sou casado há 15 anos. Vou fazer 15 esse ano. O Vitor tem 5. Demorou quase 10 anos
para o Vitor nascer. Porque a Carol tinha uma questão de, chama endometriose. Talvez as mulheres saibam melhor como essas coisas funcionam. Eu sei o nome, mas eu não sei o quanto dói. Eu sei que dói. E não é só a dor, mas é também a dificuldade da gravidez. E demorou 10 anos para Deus dizer sim para a nossa paternidade. 10 anos. Deus falou muito tempo não. Nós tivemos que esperar muito. Mas um dia, Deus disse sim. Falou, agora você pode ter um filho. E aí veio o Vitor. Eu não sei o que aconteceria se eu tivesse um filho antes. Eu não faço ideia. O que eu sei é que doeu esperar. O que eu sei é que doeu, foi difícil. Quantas e quantas vezes nós sofremos quando chegava o dia da regra feminina. Eu não vou falar detalhes técnicos aqui, que é ruim, né? Temos crianças, mas vocês sabem o que é. Chegava no meio, determinado dia lá, e aí não veio, não é agora. Será que Deus não nos ama? Será que Ele não quer dar para nossos filhos? A gente quer tanto. Mas um dia Deus disse sim. Mas demorou. O fato é que esse sofrimento poderia não ter acontecido. Não é que eu tinha que ter mais fé, não é que a gente estava em pecado, não é nada disso. Eu poderia ter passado por esse tempo de maneira muito mais tranquila, muito mais fácil, se simplesmente eu me submetesse à vontade de Deus, se nós, eu e a minha esposa, nos submetêssemos à vontade de Deus e que nós tivéssemos uma espera no Senhor de maneira mais tranquila. Mas não, a gente tem os nossos planos, a gente quer filhos. Aí veio o Vitor. Estávamos felizes com o Vitor. Aí, de repente, vem a surpresa que vem a Laura. Porque agora a gente não queria mais, já estava velho. Não aguento mais, minha coluna já não aguenta mais correr atrás de criança. Temos a Laura. Eu espero que, confio no Senhor, de que Ele saiba que eu tenho 3 hérnias de disco e que eu não tenho mais condição de correr atrás de filho. Mas se Ele falar, não, você tem, então eu vou ter. Então eu terei. A gente tem que aprender a esperar no Senhor, a confiar nos planos de Deus e não nos nossos. Porque os planos de Deus são aqueles que sempre funcionam. Jesus diz no versículo 28, uma coisa que seria extremamente absurda, se a gente olhasse pelo modo natural da vida. Ele fala assim, vocês vão me abandonar, tudo bem, eu sei que vai ser assim, mas depois que eu ressuscitar, eu vou encontrar vocês na Galileia. Irmãos, ele estava vivo, ele não morreu, e ele estava falando para os discípulos que ele ressuscitaria. Isso é prova clara de que Jesus estava dizendo que morreria. Os apóstolos não queriam, mas eles sabiam que Jesus iria morrer. Mas ele estava dizendo também outra coisa, que ele ressuscitaria e que ele iria até a Galileia. Quem que pode prometer uma coisa dessa a não ser o próprio Senhor, o próprio Deus Filho, segunda pessoa da Trindade? Primeiro, aqui tem uma promessa de algo maravilhoso, que é a sua morte vicária. Nós, sendo pecadores, estávamos separados de Deus. Mas o próprio Cristo, o próprio Deus, Filho, vem à terra para morrer e ressuscitar, pagando pelos nossos pecados e dando ainda a esperança. Eu vou morrer, mas vocês vão me ver de novo. Vocês me verão na Galileia.
E isso de fato acontece. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, como ele tinha dito. Nós vamos continuar vendo esse texto, não hoje, evidente. A gente vai acompanhar agora todo esse caminho da cruz. E, de fato, tudo isso aconteceu. E Jesus foi até a Galileia encontrar os seus discípulos, cumprindo o que ele prometeu. Porque é verdade que os nossos planos nem sempre funcionam. É verdade que, de vez em quando, o que a gente promete não dá certo. Nós queremos fazer algo e as coisas nem sempre funcionam como a gente espera. Mas tudo o que Deus diz acontece exatamente como Ele decidiu. Então Deus faz a vontade na vida daqueles discípulos. Eles não conseguem cumprir a promessa de ficar firmes ao lado de Cristo. Eles fogem, como a gente leu. Mas Jesus Cristo não quer companhia para a cruz. Jesus não quer que ninguém mais morra a não ser Ele. A morte de qualquer um daqueles discípulos naquele momento teria sido completamente inútil. Assim como nós, se nós dessemos a nossa vida, ainda assim ninguém seria salvo. Se eu morresse por qualquer um de vocês, iríamos, pensando em pessoas não salvas, se eu morresse por vocês, iríamos 2 para o inferno. Porque a minha morte não paga pelos nossos pecados. A morte dos discípulos também não. E Jesus treinou aqueles homens por 3 anos para que eles continuassem no ministério, para que eles continuassem pregando o evangelho, continuassem o ministério de Jesus. Eles não deveriam morrer naquele momento. A morte deles não seria nem um pouco vantajoso. O único que precisava morrer era Cristo. O único que a morte, que o sangue é suficiente e necessário para pagar pelos nossos pecados era Cristo. Pedro, João, Tiago, o outro Judas, todos esses, nenhum deles, o sangue seria útil para nós, para esse momento. A mensagem deles, sim. Jesus precisava deles vivos. Jesus e Deus queriam que eles continuassem vivos para continuar pregando o evangelho. Então era necessário que o que eles planejaram e o que eles prometeram não funcionasse. Era necessário que eles errassem nesse prognóstico. E foi exatamente o que aconteceu. Nós lemos tudo o que aconteceria com esses discípulos. Mas a gente precisa continuar crendo, continuar sabendo que Jesus continua nos prometendo coisas. E assim como o que ele prometeu, ele cumpriu. Ele morreu, ele ressuscitou e foi até os discípulos na Galileia. Ele vai continuar fazendo tudo o que ele prometeu. Por exemplo, em João 10:10, ele nos promete vida abundante. Ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo nos promete vida abundante, não sem dificuldades, não sem lutas, mas ainda assim, um cristão verdadeiro, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, tem prazer na vida. Um cristão verdadeiro quer continuar vivendo, tem prazer no convívio dos irmãos, encontra felicidade, mesmo que a felicidade sejam em coisas que a sociedade nem acredite tanto assim, como, por exemplo, a comunhão, como sentar para fazer uma refeição com os amigos, com os irmãos, ter um tempo de oração. Isso é felicidade para a gente. Jesus Cristo veio e prometeu isso para nós. Nós precisamos ter vida abundante. Nós também recebemos outra promessa, que nós teríamos paz.
João 16:33 diz o seguinte: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Irmãos, um crente verdadeiro tem paz. De vez em quando a gente tem dificuldade para dormir, de vez em quando a nossa alma fica atribulada, mas isso é muito mais por conta do nosso pecado e porque a gente precisa aprender a descansar no Senhor. Mas um cristão tem a paz do Senhor. Um cristão recebeu de Cristo a paz. Nós precisamos viver essa paz. Bom, em geral, nós temos mais paz do que as pessoas não crentes. É que a gente tem dificuldade de comparar nossa vida com outros. Mas um momento onde eu vejo que isso é muito claro é um dos momentos mais difíceis para nós, que é o momento onde a gente enterra um parente, um amigo, um conhecido. Quando a gente entrega, quando nós perdemos aqueles que nós amamos, é notório a diferença de um crente para um ímpio. É notório. Nós choramos. É difícil quando a gente passa por uma situação dessa e quando isso é perto de nós. Não estou falando isso, mas nós não nos desesperamos. Nós temos paz, mesmo num momento desse de grande dificuldade, de grande tribulação. Nós também recebemos uma promessa que nós receberíamos a provisão. Em Mateus 6, 31 a 33, diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A Bíblia diz que nós seremos sustentados por Deus. Nós não devemos nos preocupar de maneira demasiada com o que comeremos, com o que beberemos e como nos vestiremos. Um cristão recebe do Senhor a provisão diária. É que às vezes a provisão é diária e ela não vem antecipada. Às vezes, com alguma frequência, a provisão vem na última hora. Na hora que você fala assim, agora eu morro. Olha, todo mês eu sou pobre, mas esse mês eu estou de parabéns. Às vezes, nesse dia, vem a provisão. Tem uma história, e eu vou contar a história de um missionário que chamava George Miller. Ele era líder, ele era líder de um orfanato com muitas crianças. E certo dia eles acordaram e eles não tinham comida, não tinham como tomar café. E aí o gerente lá, a pessoa que cuidava pela alimentação, chegou para George Miller e falou assim, nós não temos o que comer. Aí George Miller falou, vou orar. Vai, ora. Vai falar com a mulher depois de ter orado. Fala assim, junta as crianças, vamos agradecer pela provisão. Qual provisão? Nenhuma até agora, tá? As crianças sentam nas cadeiras, tá todo mundo ali preparado para comer, e aí eles oram agradecendo a Deus pela provisão que Deus tinha dado. Eles terminam de orar, bate a porta o padeiro, falou assim, eu fiz esses pães aqui, deu uma queimadinha. Vocês não querem? E aí eles recebem pão. Passado um pouquinho de tempo, bate lá o leiteiro falando assim, tirei o leite das vacas, mas eu perdi o transporte. Para não perder, vocês querem? E naquela manhã eles foram alimentados pelo Senhor. Naquela manhã Deus enviou a provisão. Entenda, Deus poderia ter mandado semana antes. Tá aqui, caiu na sua conta. Às vezes Deus não
Deus não faz isso. Mas nós recebemos a provisão diária, até na oração que Jesus manda que façamos, a gente ora pelo pão nosso de cada dia, não é? E Deus tem nos sustentado dia a dia. E essa é uma das promessas. Essa é um dos planos de Deus para nós. E Ele prometeu isso e certamente Ele vai cumprir. E tem uma promessa que Ele faz, que para mim é a mais importante, que está em 1 João 2,25, mas está na Bíblia inteira, que diz assim: e é esta promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Essa é a maior das promessas. Jesus Cristo cumpriu tudo o que Ele disse, e Ele vem cumprindo essas promessas também de provisão, de paz, de tranquilidade, todas essas promessas. Certamente essa também virá. Nós já temos a vida eterna, nós já recebemos. E por mais difícil que esse mundo seja, e por mais que ser cristão é ser perseguido, como a gente disse, ainda assim a nossa esperança é que no dia que nós fechamos o olho aqui nesse planeta, aqui neste mundo, nós abrimos com Cristo na eternidade, vivendo com Ele para sempre. Certamente Ele cumprirá todas as promessas que Ele nos fez. Assim como Ele cumpriu a promessa que Ele fez para os discípulos, que quando Ele ressuscitasse, Ele iria até eles na Galileia. Que nós aprendamos a abrir mão dos nossos planos, ou ao menos submeter os nossos planos ao de Deus, para que quando os nossos planos não derem certo, que a gente não sofra, pelo menos sofra menos. Que nós entendamos que a gente vive num mundo ruim e que esse planeta não nos dará grandes felicidades. Que nós tenhamos essa perspectiva que, de fato, tudo que Jesus prometeu, Ele cumprirá. E a maior promessa é que receberemos a vida eterna. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Pai, pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a cada dia, para que nós tenhamos a vida eterna no nosso coração. Que essas promessas que o Senhor fez para nós, ó Pai, sejam verdadeiras e estejam ali, Senhor, pulsando no nosso coração, que a cada dia nós tenhamos mais firmeza nelas e que nós aprendamos, Senhor, a confiar no Senhor com todo o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.